Ministério da Saúde confirmou para 15 de setembro o início da aplicação de mais uma dose da vacina contra a Covid-19 em idosos e pessoas imunossuprimidas. Muitos estados, porém, já começaram a aplicação da dose de reforço, dessa dose que a gente está falando aí. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, chefe da infectologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Bom dia, doutor Alexandre. Nos últimos tempos, a gente só tem falado agora dessa aplicação da terceira dose e da necessidade dela. Me parece que é unânime a opinião de que é necessária a aplicação em idosos e pessoas imunossuprimidas. A gente deve ter uma expansão muito rapidamente dessa aplicação da terceira dose para outros grupos mais fragilizados também, na sua opinião? Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Marcela. Todo mundo está ligado na CNN. Na verdade, nos últimos meses, a partir principalmente de abril, maio e junho, diversas publicações mostraram que algumas populações são mais vulneráveis em relação a não ter um poder de proteção quando vacinadas, principalmente depois de alguns meses. E essas populações são as pessoas mais idosas, a partir de 70, 80, 90 anos. Quanto mais se aproxima a idade maior, menor a proteção de anticorpos neutralizantes nesses estudos. E também uma segunda população que se verificou foram as pessoas imunossuprimidas. Pessoas, por exemplo, que receberam transplante de órgão sólido, transplante de rim, transplante de fígado, ou que fazem quimioterapia. Então, o resultado desses estudos mostrou que era necessário fazer um reforço, uma terceira dose para aquele primeiro esquema que essas pessoas já haviam recebido. Esses estudos foram publicados inicialmente em Israel e depois nos Estados Unidos. E, inclusive, Israel já fez essa terceira dose. Estados Unidos está se preparando, assim como o Brasil. Doutor, bom dia. Essa desigualdade em relação à vacinação em todo o mundo, não só aqui no Brasil, né? Alguns estados, alguns países vacinando quase que sua população total, outros começando, iniciando a vacinação, não pode tornar a situação ainda mais perigosa em relação ao surgimento de novas variantes? Esse é um ponto, Marcela, muito, muito delicado, que a gente chama de equidade. Recentemente, nós da América Latina estávamos no Congresso Pan-Americano de Infectologia discutindo esse tema. Enquanto alguns países, por exemplo, como Israel, eu citei, já deram a terceira dose para idosos, outros países muito pobres, como por exemplo o Haiti, não vacinou nem 10% da população. E quando você tem um cenário como esse, o vírus circula com alta velocidade e começa a se adaptar em relação a conseguir fazer mutações que tornam ele mais transmissível ou causam uma doença mais grave. Essa é uma preocupação da comunidade científica mundial. Inclusive, o diretor da OMS se pronunciou essa semana justamente quanto a isso. Como fazer uma distribuição de vacinas de forma mais igualitária para que o vírus deixe de circular com a mesma intensidade em diversos países, porque senão essa questão das variantes vai se tornar recorrente. Em países com pouca vacinação, você tem um vírus que pode ser mais transmissível e esse vírus pode circular para todos os países, como aconteceu, por exemplo, com a variante Delta. Doutor, a gente está discutindo aqui a aplicação de uma terceira dose em um país que agora, a gente tem acompanhado os números, tem muita gente que não voltou para tomar a segunda dose e completar o ciclo de imunização. Eu queria lhe ouvir sobre isso, porque algumas pessoas, as explicações são fake news, medo de reação, né, tem atrapalhado bastante. Essa é uma preocupação significativa, esse grupo que não voltou para completar a imunização? Esse é outro ponto crítico em relação à imunização, à vacinação Covid. Principalmente no cenário que nós estamos vivendo agora, em agosto de 2021, com a circulação das variantes, os esquemas vacinais obrigatoriamente têm que ter 2 doses, e a gente até discute para algumas populações 3 doses, porque esses vírus são mais transmissíveis. Então, uma dose só, quando antigamente tinha algum grau de proteção contra o vírus nativo, o vírus original, agora não protege com um poder de eficácia satisfatório.
E um segundo ponto dentro desse tema é que as pessoas não devem ter medo de reação adversa. As reações adversas geralmente são muito leves e parecem uma síndrome gripal, um resfriado comum, febre, dor no corpo, dor no local da injeção. E a segunda dose geralmente é a que tem menos evento adverso. Então, esse é um ponto importante. Aquelas pessoas que fizeram a primeira dose, estão com a segunda atrasada, que providenciem a atualização da carteira de vacinação o mais rápido possível, porque contra as variantes é obrigatório 2 doses e talvez até uma terceira de reforço. Doutora, qual que é a situação do Brasil hoje? A gente sabe que menos de 30% da população está com a imunização completa, né? As 2 doses para aquelas vacinas que pedem por 2 doses. A gente está numa situação agora razoável? A gente pode ter até o final do ano uma tranquilidade ou não? A gente ainda está em alerta, ainda mais com agora esse início da dose de reforço. Como é que está a situação aqui no Brasil na sua avaliação hoje? Marcela, a gente pode comparar o que está acontecendo com um jogo de futebol. Nós estávamos até o começo do ano, até fevereiro e março, perdendo o jogo. Nós, infelizmente, demoramos muito para iniciar a vacinação no Brasil. A compra dos imunizantes foi extremamente demorada, mas agora nós estamos conseguindo empatar o jogo, porque finalmente o governo federal está distribuindo aos estados um quantitativo que é desejável em termos de número de imunizantes. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma capilaridade por conta do SUS extremamente alta e não é infrequente que por dia mais de 1 milhão de pessoas sejam vacinadas, que é um número muito alto. Então, finalmente, o Brasil começou a equiparar esse jogo. Só que o time adversário, que é o vírus, chegou com, como eu digo, um atacante, né, que é a tal da variante Delta. E no Rio de Janeiro, por exemplo, já é das variantes mais predominantes e está se espalhando. Portanto, a gente precisa reforçar a nossa defesa agora. Justamente é um momento de cautela em que a segunda dose deve ser feita de forma mais rápida e discutindo a terceira dose para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, que são os idosos e os imunossuprimidos. Doutor Alexandre, no ano passado, né, exatamente nessa época, em setembro, a gente começou a ter uma situação mais confortável em relação à pandemia. Inclusive, começamos a flexibilizar também. O que nós vimos em janeiro é até difícil de repetir, né? Começou por Manaus, depois tomou o Brasil, essa onda que aumentou muito o número de mortos. A gente agora, nesse momento, está de novo discutindo flexibilização e aí agora temos uma nova regra nesse jogo que o senhor trouxe aqui, inclusive trouxe o Rio de Janeiro, que é o passaporte da vacina. Se cobra agora a vacinação para entrar em determinados lugares. Qual é a sua opinião sobre essa flexibilização e sobre a utilização dessa nova regra, que é o passaporte da vacina? Primeiro ponto em relação à flexibilização, Luciana, nós temos que aprender com os erros do passado, como você muito bem colocou. Flexibilização não pode ser entendido com banalização. A economia, sim, tem que girar, nós temos que voltar às atividades do dia a dia, mas seguindo as regras de prevenção que todo mundo já sabe de cor, que é o uso de máscara, distanciamento social, evitando aglomeração e higiene frequente das mãos. Porque as vacinas, principalmente nesse cenário de circulação de variante, têm como principal objetivo atenuar casos que possam evoluir para hospitalização e óbito de Covid. As vacinas, elas não têm, contra essas variantes que estão circulando, o mesmo poder de evitar a transmissão quando as vacinas foram estudadas em relação ao vírus original. Então, nós temos que fazer uma flexibilização responsável, inteligente. Podemos ter segurança em certas atividades que fazem parte do nosso cotidiano, sem fazer uma banalização. E um segundo ponto, o passaporte de imunidade, que seria você só ser admitido em determinado local com a carteira de vacinação, vem como principal objetivo justamente incentivar as pessoas a se vacinarem. Porque uma pessoa vacinada não significa que ela não possa pegar a Covid, ter um quadro leve de Covid e inclusive transmitir. Mas é um ponto bastante positivo em relação a incentivar que as pessoas
vão tomar a primeira dose ou mesmo vão fazer a dose que completa o esquema de imunização. Doutor, a gente teve o caso, né, do Amazonas, Manaus, que foi aí a tendência, no sentido negativo, de quadro do coronavírus aqui no nosso país. Agora a situação lá é um pouco mais tranquila e aí, como vocês estão citando aí agora o exemplo do Rio de Janeiro, que é o estado que mais sofre, ou pelo menos que tem mais dados sobre a variante Delta. Em relação a isso, a gente pode imaginar que pode ter um cenário parecido ou pior, tendencionando igual o que está acontecendo no Rio de Janeiro no restante do país? Infelizmente, Marcela, essa é a perspectiva. O que aconteceu em Manaus foi também o que aconteceu na Índia e também o que aconteceu em Londres, no Reino Unido, no finalzinho do ano passado. Quando você tem a circulação de uma nova variante, então no Reino Unido começou a circular a alfa, em Manaus começou a circular a gama, na Índia começou a circular a delta, você tem um aumento do número de casos, pessoas começam a se infectar com mais frequência, porque essas variantes têm como principal característica ter um poder maior de transmissão. É um vírus que se liga mais facilmente à célula. Então, as pessoas acabam pegando de forma muito mais fácil do que quando comparado com o vírus original. Só que agora, nesse cenário que a gente estava discutindo, que eu citei até no jogo de futebol, nós estamos com uma coisa diferente, que são as pessoas vacinadas. Então, muito provavelmente, é o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, você tem um aumento do número de casos, mas não tem um aumento do número de óbitos e no número de hospitalização tão diretamente proporcional quanto a gente via no passado. Tem um aumento significativo, mas não proporcional, como, aliás, a gente vê no Rio de Janeiro. Então, esse é o poder, mostra como funcionam as vacinas. Elas reduzem o risco individual de hospitalização e óbito, mas é óbvio que nenhuma vacina tem um poder de efetividade de 100%. Então, é por isso que, além do imunizante, é necessário manter as regras de prevenção, uso de máscara e evitar, a qualquer forma, a aglomeração. Tá certo, então a gente conversou com Alexandre Naime Barbosa, chefe da infectologista da Unesp. Doutor, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Um ótimo domingo para o senhor. Ótimo domingo para você, Marcela, Luciana e a todo mundo da CNN.